Vamos prosseguir com o estudo. Nós estamos próximos de terminar este item. Item, por sinal, muito maravilhoso e esclarecedor, tratando claramente do prazer e do gozo, fazendo a diferenciação. Joana é sublime nestes trabalhos maravilhosos de esclarecer e educar. Mas antes vamos ouvir um pouquinho a melodia para nos sintonizarmos com Jesus. Muito bem. Continuando, Joana nos afirma assim: há um mecanismo castrador, impeditivo da experiência do prazer, que podemos considerar como sendo inibição. Além dele, a consciência de culpa conspira contra a realização da felicidade. Olha que coisa maravilhosa a visão que nós passamos a ter com essas explicações de Joana de Ângeles do nosso íntimo, do nosso inconsciente. Trama-se até uma conspiração contra a felicidade. A felicidade é uma coisa só. Nós já dissemos, né? Nós temos uma referência para sermos felizes, mas a felicidade do ego é muito diferente da felicidade do eu. Há um mecanismo castrador impeditivo da experiência do prazer. Inibição. Isso é uma manipulação do ego. Porque no momento em que a criatura se identifica com o eu, que nada mais é do que o self, o espírito eterno, ele começa a sentir desprazer com os apegos do ego. Não vai mais ter sentido os prazeres do ego para ele. Porque os prazeres do ego são efêmeros, são prazeres vãs, prazeres vis, não tem fundamento, não tem raiz de profundidade. Tem raiz superficial, mas de profundidade em hipótese alguma. Mas os prazeres do eu, do self, do espírito eterno, é diferente. São prazeres intermináveis, prazeres imorredouros, prazeres de profundidade, porque ele se conecta com o Espírito Eterno.
o Espírito Eterno é aquele elemento fundamental e indispensável à nossa vida. Nós não conseguimos viver com os prazeres do ego. São transitórios, são efêmeros. Não nos leva a absolutamente nada. Ao prazer de superfície. Prazer de superfície é mesquinho. É a mesma coisa que chupar um sorvete. O que acontece? Um sorvete, um picolé, de preferência, que é mais fácil de nós visualizarmos. O palito e o sabor em torno do palito. Dali um segundinho, acaba o gelinho do palito, acaba o sorvetinho no palito, acabou. Assim se manifesta o prazer do ego, efêmero. É gostoso, é saboroso, mas de superfície. Não traz de forma alguma uma profundidade. Dê um exemplo então do prazer do eu. Ora, o prazer do eu é a identificação com a espiritualidade. Tudo que se identifica com a espiritualidade é o prazer do eu. Um exemplo. Trabalhos de benemerência. Visitar um necessitado, sentar à beira do necessitado. Não precisa ser um necessitado. Visitar um irmão carente. Ele não precisa estar necessitado, mas é uma pessoa que precisa de atenção. Não é? Quando nós chegamos junto à pessoa, aquela manifestação de alegria por nós estarmos ali, valorizando, é um prazer incomensurável. Não acaba nunca mais. Como que não acaba nunca mais? Nós vamos embora e acabou. Não, mas fica retido no inconsciente. E quando lembrarmos, nós vamos novamente sentir prazer. Eu poderia citar aqui inumeráveis exemplos dessa natureza que eu vivi. Eu poderia falar com conhecimento de causa. Quando eu lembro, eu me transporto para o local. Então, isso acontece com todos nós. Basta nós querermos. Desenvolvermos este hábito de refletir em torno das coisas agradáveis da vida. As obras de benemerência, visitar uma creche, visitar um asilo, né, de mãezinhas, visitar um lar de mãezinhas, de paizinhos. Isso não acaba nunca mais. Fica retido no nosso inconsciente. E lá registra-se a sensação de prazer e de felicidade. Sentir-se útil. Não existe nenhum outro elemento maior do que sentir-se útil. Este momento que nós nos sentimos úteis transcende a espiritualidade, porque é o eu que está atuando e não o ego que está subjugando. É o eu. Nós podemos, quando nós manifestamos o querer, a vontade de querer, nós podemos ter sucessões de momentos de felicidade. Mas vamos continuar vendo aqui o que Joana nos diz. Tão arraigada se encontra no ser humano
ela está falando da inibição, né? Da inibição. Tão arraigada se encontra no ser humano que toda vez que as circunstâncias propiciam a presença do prazer, a pessoa crê não merecer desfrutá-lo. Castração. Ou da felicidade, prazer ou da felicidade. O indivíduo receia vivê-la, não se permitindo experimentá-la. Surge o temor de que algo mal lhe sucederá. Nós fomos educados com este princípio, caríssimos e caríssimas. O complexo de culpa. Você vai ver os olhos de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus. O Deus antropomórfico, né? Nós fomos educados com esse Deus antropomórfico que não existe. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Tem mão, tem pé, tem olhos, tem boca. Deus é. Deus é. Mas você crê em Deus? Deus é. Eu não preciso crer, Ele é. Deus é. Entende? Então, nós não devemos temer sermos felizes, porque, insisto em dizer, para ser feliz, basta ser. Vou voltar ainda.